Olá, está no ar o Conexão Unifeso e no programa de hoje vamos conversar sobre ética médica e segurança alimentar. Não saia daí, fique com a gente. Estamos de volta com Conexão Unifeso, o programa que leva a nossa instituição até você. Hoje estamos aqui com o professor Daniel Pinheiro Hernandes, seja muito bem-vindo, que é professor do curso de Medicina do Unifeso, e também com um estudante de Medicina, João Vitor Barros. Seja muito bem-vindo, João. Então, eu queria que vocês falassem um pouco a respeito da importância da ética médica na relação médico-paciente. Bom, primeiro que eu acho que esse assunto tem tudo a ver. Nós estamos comemorando ou saindo de uma comemoração do Dia do Médico, que não é à toa, uma comemoração muito antiga, muito importante, que eu acho que devia ser mais lembrada pela sociedade do que é. E dentro da questão médica sempre se falou da ética médica. A ética médica, ela é extremamente antiga, ela começa na Grécia Antiga, E a gente pode dizer que é a ciência do bom comportamento, a ciência do bom conviver. Algumas pessoas dizem que ética é a ciência que distingue o bem do mal. Então, essa questão da ética, do procedimento ético, do ser ético, que envolve o ser cidadão, e que a gente aprende na faculdade, na realidade isso vem muito antes. Na realidade a gente começa a aprender a ser ético em casa. Então é muito importante que as pessoas que estejam nos ouvindo comecem a pensar nisso. Acaba sendo um comportamento que transpassa, em todas as profissões, Sem dúvida, cada profissão tem a sua ética, como cada região tem a sua ética. Nós podemos colocar uma questão aqui bastante clara. Existem algumas coisas que são antiéticas em qualquer parte do mundo. Por exemplo, roubar é antiético, matar é antiético. E existem algumas coisas que são discutíveis. Por exemplo, existe pena de morte nos Estados Unidos, então lá é ético, e aqui não existe. Aqui seria antiético se houvesse isso. A não ser que se transforme numa lei. Então a ética é uma coisa que ela também se adapta aos tempos, mas existem princípios que são princípios que vêm desde os tempos remotos, em que você tem que ser bom, você tem que agir bem. E eu quero lembrar que pequenas coisas começam a transformar as pessoas em figuras antiéticas. O indivíduo que avança o sinal vermelho, o camarada que dá uma paradinha num lugar proibido porque ele vai ficar só um pouquinho, o cara que recebe troco a mais e não devolve porque ele é esperto. Essas coisas, em grande escala, você pode ver a repercussão que está no país, a situação política. É verdade. Isso é um grande exemplo, aliás, de grandes faltas de ética em vários setores. E toda essa discussão, E você, João, como é que você vê, você que está fazendo a faculdade, está se preparando aí daqui a pouco, se formando, entrando no mercado de trabalho, como é que você vê essa questão da ética no relacionamento entre os médicos? Bom, a ética no relacionamento entre os médicos, ela é muito importante sempre. Porque essas coisas a gente precisa discutir. A ética nada mais é do que a discussão daquelas condutas que já estão impostas e que já são aceitas, portanto validadas pela sociedade, e aquelas que ainda podem passar a ser. Só que, para a gente chegar nessa validação de condutas, a gente precisa discutir. E isso que é a ética. Então, para a gente saber se uma coisa é admissível ou não no ambiente hospitalar, a gente precisa sentar, debater o assunto e exercitar a ética em si. E aí a gente consegue ter uma base dessa relação entre médicos. Vocês acham que atualmente existe uma cobrança maior
em relação da sociedade, em relação à ética médica do que antigamente, né? Já que a gente está vivendo esse momento também, né, de meio que uma passada a limpo, né, dos padrões, dos comportamentos sociais, as questões políticas, né? Vocês acham que isso de alguma maneira está impactando a questão da medicina? Fala você primeiro, depois eu falo também. Eu ainda sou muito novo, então não vou saber comparar com precisão com o passado. Mas o que eu posso te dizer é que de uns tempos para cá a gente percebe nitidamente que qualquer notícia relacionada à medicina e principalmente erro médico repercute muito. Então às vezes é uma coisa simples e que passa a ter um efeito muito maior e vira logo capa de jornal e a cobrança sobre os médicos aumenta demais. Não à toa a gente vê pacientes entrando armados em hospitais para pressionar o médico plantonista para conseguir um atestado e uma série de coisas nesse sentido. Essa questão da comunidade, da sociedade de uma forma geral, querer a ética, ela sempre existiu, né? A questão é que você tem agora uma série de outros aspectos, né? Por exemplo, o camarada vai no Google, acha que tem uma determinada doença e chega para você e fala, olha, o senhor tem que me fazer tais exames e me dar tais remédios. O próprio paciente, o próprio né? paciente. Por exemplo, uma outra questão é que a sociedade que nós estamos vivendo é uma sociedade que está com um sistema de saúde que não depende do médico. O médico é uma peça nesse sistema, e muito importante, né? Mas você depende de vontade política, você depende de questões setoriais importantes, tem várias coisas. Então, quando essas coisas não funcionam, a figura do médico vai aparecer. O médico acaba se tornando um refém dessa situação, né? Porque ele vive ali naquele ambiente e ele precisa dar conta, até mesmo por conta do juramento, que quando você se forma, mas ele não fica refém da ética. Isso é importante. Ele tem que ser ético. Né? Ético a ética, independente. A ética é aquela questão assim, né? Tem três coisas importantes. Eu quero, eu posso e eu devo. Agora, nem tudo que eu quero eu posso, né? Nem tudo que eu posso eu devo. E nem tudo que eu devo eu quero. Então essas questões, ou estão corretas, né? Tem um monte de coisas, por exemplo, que a gente gostaria de fazer, mas não pode, né? Você mal atendido em um determinado lugar, você tem vontade de né, falar um palavrão. Você não pode fazer isso, né? Você tem que ter um comportamento ético, um comportamento preciso, né? Então, essa questão é importante. Então, a nossa ética, ela existe. O que não pode acontecer, por exemplo, é pelo sistema estar saturado, né, o médico ser o culpado, né? Eu me lembro que recentemente, eu não vou identificar agora o nome do indivíduo, né, mas ele foi preso e aí houve uma questão de invasão no hospital, no Rio, onde ele estava, né? E aí a notícia vai correndo e chega um determinado momento que diz assim, que os médicos disseram que ele não podia sair dali, ele tinha feito um ferimento na cabeça, que ele não podia ser transportado. Quer dizer, tudo o que aconteceu, né, se você ler por essa visão, tudo o que aconteceu acaba caindo na figura do médico. A responsabilidade do médico, né? Só que ele não fugiu por causa disso, né? Fugiu por N mais uma razões, né? Porque o hospital foi invadido, porque tem a violência, porque tem uma série de coisas. Então, essas questões, elas precisam ser pensadas socialmente de uma maneira muito séria, muito importante. E lembrar disso, né? O João Vitor vai ser ético, porque depois queria falar um pouco dele, né? O João Vitor vai ser ético porque ele tem essa preocupação, porque ele teve uma formação e porque ele está tendo exemplo, né? E aqui isso é um negócio importante pra caramba. O professor, e eu não estou fazendo referência a mim. Eu estou falando, a figura do professor é importante para o aluno, a figura do pai é importante para o filho, a figura da mãe é importante para o filho. São as referências. O professor, né, de qualquer nível, é referência. Você é referência para um monte de gente que está te assistindo, com toda certeza.
Entendeu? O Anderson, quando fala aqui de manhã, é referência para um monte de gente. O que ele fala faz a ideia das pessoas. Eu assisti um programa dele que ele estava falando sobre as eleições, tal, colocando uma série de coisas que tinham um fundamento ético expressivo ali. Entendeu? Então isso é uma questão, não quero falar da ética na política, né? Esse é o nosso assunto, mas é uma coisa fundamental isso aí, entendeu? E João, eu queria que você contasse um pouco para a gente, né, para quem também está em casa, está assistindo a gente pela internet também, como que começou o seu interesse por esse assunto, né? Eu soube também que você está atuando no Conselho Regional de Medicina, e conta para a gente um pouquinho de onde vem essa vontade de conhecer mais. Então, como o professor Daniel falou, tudo parte do exemplo, né? Então, eu ainda, quando cursava fundamental, tive um professor chamado Rafael Damasceno, que ele lecionava filosofia. E as aulas dele foram, assim, um marco para mim, porque tinha um João antes daquelas aulas e um João depois. Então, a partir do assunto, eu comecei a me interessar, pesquisar, e aí dentro da filosofia eu encontrei a ética, que foi a parte que eu gostei mais. Então, comecei a tentar ler alguns livros, algumas coisas assim, e fui desenvolvendo. Quando eu cheguei aqui na Faculdade de Medicina, logo na primeira semana o professor Daniel fez uma palestra apresentando o grupo de História da Medicina e eu me interessei demais. Comecei a participar, fiz uma primeira apresentação, gostei de apresentar e um tempo depois ele mostrou uma lista de assuntos que poderiam ser apresentados no grupo. E estava lá a ética médica, que eu nunca tinha pensado em apresentar até esse dia. Então, eu saí da apresentação e falei, professor, vamos deixar marcado uma data para eu vir aqui falar sobre ética médica, porque é uma coisa que eu ainda não estudei, mas ética é um assunto que eu gosto muito e é pouco falado e deveria ser muito mais falado, porque é realmente muito importante. Ele, como sempre, deu todo o apoio, a gente preparou o trabalho e eu fui lá apresentar. E aí foi a partir dessa apresentação que o pessoal gostou e tudo mais, foi uma apresentação legal. E um tempo depois ele apresentou um trabalho sobre ética pelo ciclo de debates do CCS e me convidou para ir. Do Centro de Ciências da Saúde. Do Centro de Ciências da Saúde da FESO. Então eu tive uma prova no dia, cheguei no final e ele, como sempre gosta de fazer, quando eu cheguei falou, tá aqui o João Vitor, ele apresentou há pouco tempo um trabalho de ética na história da medicina. E aí cheguei, já estava numa parte de discussão no final da palestra, e a gente conversou um pouco e lá estava o Felipe. Nesse ambiente estava o Felipe, que tinha acabado de trazer a IFMSA, que é uma instituição internacional dos estudantes de medicina, a federação, e ele estava trazendo a IF para a FESO. E ele me chamou para participar como um comitê local de educação médica, e esse comitê mandaria um nome para a IF nacional para poder trabalhar na elaboração do novo Código de Ética do Estudante de Medicina, que está sendo refeito. Então, eu conversei com o professor Daniel, ele também ficou muito animado, a gente trabalhou na carta de apresentação, mandei a carta, e aí um tempo depois veio a resposta que eu teria sido selecionado para poder estar participando desse projeto. E agora você está ajudando, você e outros estudantes de medicina estão ajudando na elaboração desse novo código de ética. O que aconteceu foi que o código ele é nacional e foi dividido nos conselhos regionais. Por causa desse convite da IF, novamente voltando ao grupo, o professor falou que eu teria sido convidado e tudo mais, e aí surgiu um outro convite, que foi do Pedro, para participar da AEMED no Rio de Janeiro como diretor cultural. A AEMED é? A AEMED é a Associação dos Estudantes de Medicina, no caso nosso do Rio de Janeiro. E aqui no Rio, quem puxou para si a responsabilidade de conduzir os debates sobre o Código de Ética do Estudante de Medicina foi a AEMED. Então eu entrei nesses dois cenários, tanto pela AEMED quanto pela IFMSA. Então no CREMERGE no Rio, a gente faz essas discussões para poder, a gente já tem um esboço do código, que provavelmente na próxima semana a gente tem uma última reunião para fechar o esboço e aí a gente discute. Nós convidamos todos os diretórios acadêmicos das faculdades do Rio, entramos em contato por e-mail para que esses diretórios pudessem organizar eventos em cada faculdade para poder debater ética e colher demanda dos alunos, o que eles querem e o que eles esperam do Código de Ética do Estudante de Medicina.
se já vai estar em vigor a partir do ano que vem, ou isso o ainda projeto é para o ano que vem, né? Então, o novo código já está aí no forno, diríamos assim. Já está bem encaminhado, a gente já tem um esboço pronto, vai terminar de ser discutido e aí quando estiver pronto, a gente faz uma nova discussão e aí é publicar. E, professor Daniel, a respeito do grupo de História da Medicina, eu sei que você quer completar um pouquinho o que ele está dizendo, mas já aproveitando para lhe fazer a próxima pergunta, né, que ele também contou do grupo de História da Medicina, então você que está aí assistindo deve estar curioso para querer conhecer sobre esse projeto. E pode participar. Pois é, eu queria que você falasse também um pouco disso, completasse a resposta dele, mas também falasse um pouco desse grupo. Não, eu queria dizer sobre isso o seguinte, é que o Código de Ética Médica está sendo estudado, ele está sendo modernizado, né, e ele está em consulta pública até março do ano que vem. E fazendo parte desse estudo existe o Código de Ética do Estudante de Medicina, né, do qual o João Vitor está fazendo parte também, né? Então, eu acho importante salientar o seguinte, né? A FESO, através do João Vitor e de mais colegas, está presente representando a faculdade, eles estão representando a Faculdade de Medicina num evento extraordinariamente importante e do qual fazem parte poucas instituições de ensino médio. Quantas são no grupo? Eu acredito que somos 9 diretores, distribuídos acho que em 5 universidades. No país inteiro, né? Numa dimensão nacional, né? Para um país, né, que vai chegar a ter, o ano que vem, o absurdo número de 310 instituições de ensino médico, né, no meio disso tudo, né, nós estamos com uma representação com estudantes desse nível é um negócio fundamental, né? E aí, falando sobre o grupo, né, o Grupo de História da Medicina fez 5 anos agora, no dia 14 de setembro. Ele foi fundado em 2011 com a ideia de discutir a história da medicina, conhecer a história da medicina, pesquisar a história da medicina, fazer os alunos mostrarem os trabalhos que eles fizeram, né? E os trabalhos são, modéstia à parte, brilhantes, né? Nós tivemos trabalhos, inclusive, que já foram premiados nacionalmente, né? E o João Vitor fez um trabalho muito interessante. Ele chegou num determinado momento e falou: professor, eu quero contar a história do calouro que entra na faculdade. Então ele contou a história de como é que o camarada entra, quais são os seus entusiasmos, quais são as suas queixas iniciais, quais são as suas expectativas, se elas foram ou não correspondidas, né? Foi um negócio muito legal. E logo depois ele fez o de ética, né, que deu todo esse desenrolar que ele colocou. A questão importante é que o grupo de História da Medicina, ele foi feito para estudar a história da medicina, para resgatar a história da Faculdade de Medicina em Teresópolis, reverenciar a memória daqueles que fizeram a faculdade, né, contar a história da medicina mundial, né, e tornar, por essas histórias, por esses trabalhos, vendo que determinadas pessoas passaram a vida inteira para conseguir uma coisinha que fez a medicina evoluir, né, que isso sirva de exemplo e que com isso os alunos se tornem mais humanos, né? Eu estou falando pelo ponto de vista profissional, né? Que humanize mais a medicina. Por outro lado também que eles sejam capazes de fazer o que eles estão fazendo. Vão a qualquer congresso, em qualquer lugar no Brasil, apresentar trabalho. Porque eles já apresentaram lá, eles já treinaram, eles já sabem onde está errado, onde está certo, etc., né? E uma coisa que é importante é que quem gosta de história, né, pode participar. A gente se reúne toda quarta-feira, às 18h30, no auditório do prédio AFIF, e vai até às 20h30, toda quarta-feira.
e vendendo Essa peixe. participação é aberta também para a comunidade? É aberta. Então você que está em casa ou está aí pela internet também pode participar gratuitamente, não é isso, professor? A partir do semestre que vem não vai ter nenhuma taxa. Como é que foi essa experiência? Assim, você tinha muitas expectativas e aí agora como é que está, né, entre o que você esperava de encontrar na faculdade de medicina nessa profissão? Conta pra gente um pouquinho. Essa história foi porque a gente que faz medicina é muito apaixonado pelo que faz. Então, quando você é muito apaixonado por uma coisa, você tem uma expectativa muito alta. Então, quando eu passei no vestibular e eu entrei na faculdade, o cenário que eu esperava encontrar era totalmente diferente. Tipo, ganhei na Mega Sena, né? Porque o vestibular de medicina é o mais concorrido do país. É o mais concorrido. Então, passei, ganhei na Mega Sena. Sim, mas a expectativa que eu tinha era no sentido de a faculdade ser um ambiente mais hostil. Porque a gente sabe da cultura do trote e todas essas coisas, então eu achava que tinha um distanciamento muito grande entre os alunos de cada período. E eu não sei se isso é um privilégio da FESO ou se acontece em todas as faculdades, mas aqui não é muito assim. Aqui tem um espírito muito grande de família, todo mundo muito próximo. O contato com os professores é muito próximo, tal. Então os veteranos não perseguem muito os calouros? Perseguem, mas é aquela coisa do revanchismo. Fizeram comigo, eu vou fazer com vocês, mas isso é uma semaninha, passou aquilo ali, acabou, tá todo mundo junto, vamos estudar medicina, vamos crescer juntos, todos muito dispostos a ajudar, e é bem legal. E professor, essa questão como que você vê essa importância, claro, né? A gente está falando aí da questão da história, muito importante em todas as profissões, mas na formação específica do estudante de medicina, é uma questão fundamental, já que a gente tem cada dia um novo processo, uma nova tecnologia, né, um novo medicamento para tratar as pessoas. Por que a questão da história? Eu acho isso extremamente importante, né? Porque a história, primeiro, se você não conhece a sua história, como é que você vai poder contar sobre a sua vida? Você tem que ter história, né? Eu acho que quando se faz um casamento, quando se faz um aniversário, se bate fotografia para quê? Para guardar, para falar para alguém, né? Essas coisas precisam ser replicadas. E falar sobre a história da medicina é falar sobre pessoas, né, que nos ensinam um monte de coisas. Nós temos, por exemplo, uma medicação, numa determinada época da história da medicina, que tem o nome de Salvarsan 606. Salvarsan 606. Isso não se usa mais, né? Nem com esse nome. Mas por que 606? Porque o cientista que pesquisou essa medicação fez 606 tentativas. Só na última que ele conseguiu. E conseguiu com sucesso. Então você, pela história, primeiro que ele se aprofunda na questão que ele está vendo. Então nós tivemos uma menina, por exemplo, que falou sobre a história do parto. E ao falar sobre a história do parto, fala sobre a história da obstetrícia, aprende a questão do parto indígena, parto de cócoras, aprende um monte de coisa. Então você aprende. Você vê a questão da humanização, porque você pode discutir, por exemplo, como é que era a medicina nazista, né? Como é que é a medicina em determinados outros momentos históricos, a questão da peste. Então, os valores culturais. Questão, né, de valores, como é que determinadas coisas foram enfrentadas, como que determinadas crenças atrapalharam, como que a crença, no sentido de fé, beneficia o paciente hoje. Então a gente discute, por exemplo, história, religião e medicina, por exemplo. Tem um trabalho, inclusive, que vai ser apresentado ano que vem já, que é sobre isso. Né? Então, o que, essas às vezes, coisas em alguns contextos, é uma coisa que não se discute, né? Porque a questão científica é muito separada, né, de questões mais tradicionais, aparentemente separadas, culturais, né, e religiosas. Ou procurar desenvolver essa visão de que história não é só o que passou. Nós hoje estamos fazendo história aqui. Sem dúvida. Nós estamos registrando o momento que um dia
será contado por alguém de alguma forma. Uma coisa muito importante também, que é uma história que eu gosto sempre de contar, que eu já contei no grupo, inclusive, é que o grupo da História da Medicina te ensina coisas que você, a um primeiro momento, não esperava que fosse aprender. Aconteceu comigo quando eu ainda estava no primeiro período. A minha mãe, ela passou por uma hipocalemia e perdeu os movimentos das pernas e dos braços. E ela estava sozinha em casa e ela só tinha um pouco do movimento do braço esquerdo, conseguiu me ligar. E eu fui para a casa dela. Quando eu cheguei lá, ela estava deitada na cama, não conseguia mais mexer nada, nem pescoço, nem nada. Eu estava sozinho e tinha que resolver aquilo de alguma maneira. E aí eu lembrei de uma história que o professor contou no grupo, de que você está sozinho numa situação dessa, você dá um jeito. E ele contou que uma vez foi socorrer uma vizinha e que a primeira coisa que uma vizinha que estava nessa mesma situação, de não se mexer, e a primeira coisa que ele pensou foi, vou botar ela sentada numa cadeira que facilita o transporte. Então eu lembrei disso, corri no escritório, peguei a cadeira de rodinha, botei do lado da cama, meio sem jeito ali, tentando travar a cadeira com a perna, puxando minha mãe pelo braço, consegui botar ela na cadeira, botar no carro, levar para o hospital, e aí ela se salvou. E poderia não ter se salvado, porque a condição dela foi bem crítica. E foi por uma história à toa que o professor contou no grupo, que não era nem o foco da palestra dele, mas que foi muito importante para mim, porque a vida da sua, representou a oportunidade de salvar a vida da minha mãe, ainda no primeiro período, por um conhecimento não médico, mas que foi adquirido no grupo de História da Medicina. Muito legal. Eu quero agradecer, Só um professor. Você vê a Nós ética. já estouramos o nosso tempo. Mas veja bem, você vê a ética do exemplo que eu falei. Isso é uma coisa muito importante. As pessoas têm que pensar seriamente nisso. O país precisa de bons exemplos. Isso é uma coisa muito séria. Muito obrigado, viu, Michele? Muito obrigada, professor Daniel. Parabéns por esse trabalho, obrigado. Né? Por conseguir Estão... sensibilizar os alunos. Né? E o João também, parabéns por todo, você tão jovem, né? Por essa participação, essa iniciativa. Muito sucesso para você. E voltamos já já. Vamos conversar com a professora do curso de Medicina Veterinária, a professora Cecília Pombo, que vai falar para a gente a respeito de segurança alimentar. É um minutinho só, não saia daí.